Olá, queridos amigos. Está nascendo mais um estudo apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar. Estaremos iniciando a partir de hoje, neste projeto, o estudo do livro Voltei. O estudo do livro Voltei é um dos livros que compõem a Lavra Mediúnica de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de Irmão Jacó. Irmão Jacó é o pseudônimo de Frederico Figner, chegou a ser dirigente da Federação Espírita Brasileira, ajudou muito o espiritismo na sua época, no Rio de Janeiro, um judeu erradicado aqui no Brasil, um homem de uma fortuna grandiosa, usando parte da sua fortuna para a disseminação do espiritismo. Todo projeto ele tem uma causa, uma origem, um nascimento, e nem sempre aqui nos programas televisivos, pela TV A Caminho da Luz, nós temos a oportunidade de falar um pouquinho da introdução do nosso programa. O estudo do livro Voltei é um estudo que há muito eu tinha vontade de realizar. O tempo não permitia, outros projetos vinham na frente. Depois veio a pandemia, intensificando as gravações das obras de André Luiz, mantendo alguns programas que já tínhamos aqui pela TV. O Evangelho no Lar passou a ser ao vivo e diário. Então, por este e por outros motivos, eu sempre fui adiando o projeto. E os espíritos amigos do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, lembrando a você que está me conhecendo pela primeira vez, a você que está chegando pela primeira vez no canal, a TV A Caminho da Luz ela é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E há muito tempo o benfeitor da casa, o espírito amigo do Dr. Adroaldo Modesto Gil, já vinha me pedindo, olha, vamos gravar, vamos preparar o material. E agora nós conseguimos um tempo para podermos gravar, editar e lançar este estudo que para mim ele é muito importante. Por que que tanto eu quanto os bons espíritos vemos a importância de estudar um livro de 1948, um livro já com várias décadas? Primeiro, porque é um livro de um espírita que narra o seu desencarne e a sua chegada no mundo espiritual. Diferente de André Luiz, que não era espírita quando desencarnou, não era espírita quando chegou em nosso lar. Frederico Figner, ou Irmão Jacó, era espírita, com um grande trabalho dentro do espiritismo. Outro ponto que eu julgo importante é que todas as obras de Chico Xavier, independentemente do seu espírito, são obras de teor imenso, e o de hoje não será diferente. O nosso programa, ele terá um aspecto diferente dos demais. Geralmente, um programa que fazemos aqui pela TV, nós temos um horário pré-definido. Este livro, por existir capítulos e subcapítulos maiores e menores, cada vídeo nosso terá um tempo para que possamos, com calma, estudar aquela abordagem que o Espírito está dando. Alguns vídeos terão uma duração maior, alguns vídeos terão uma duração menor, por conta deste aspecto. Vamos começar pelo prefácio da obra do próprio Espírito Irmão Jacó, prefaciada no ano de 1948, um prefácio que já nos ensina e muito. E a partir do próximo vídeo, adentraremos propriamente ao primeiro capítulo da obra. Aqui vamos deixar à disposição para que as pessoas possam interagir conosco nos comentários do vídeo.
Também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp da TV, 19 997 78 2794, ou pelas minhas redes sociais, ou pelas redes sociais da TV A Caminho da Luz. São alguns meios que tem de entrar em contato comigo e com o canal no YouTube. Então, o prefácio, a guisa de prefácio, nós vamos ver que é do próprio irmão Jacó, datada em Pedro Leopoldo, dia 19 de fevereiro de 1948. Lembrando que o livro, a última fase do livro, pela mediunidade do Chico, era o prefácio. Ele recebia todo o livro e depois que concluía o livro que recebia o prefácio. Então, muito provavelmente, este livro foi recebido em meados de 1948, 1947. Começa ele dizendo, como título do prefácio, "A luta continua". Aqui vai desmistificar um pouco aquela ideia que o suicida tem, por exemplo. Eu estou atolado em dívidas, eu tive uma desilusão amorosa, a minha vida não tem mais importância, morreu, acabou mesmo, eu vou tirar a minha vida. Não. Do outro lado, eu continuo sendo a pessoa que eu fui aqui. Se eu fiz coisas boas, naturalmente irei para lugares que me darão condições para seguir o caminho do bem. Se eu fui uma pessoa leviana, uma pessoa que enganou, uma pessoa que esteve sempre metida nas confusões, naturalmente eu vou para lugares compatíveis com a minha índole, com a minha moralidade, com a minha espiritualidade. Então ele diz, a luta continua. Do outro lado do túmulo, a luta continua. Enquanto no corpo, não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto. Debalde, tentaremos calcular relativamente ao futuro, depois do sepulcro. Então, mesmo estando dentro do Espiritismo, é natural que façamos algumas conjecturas de como é o mundo espiritual, pelas obras que nós temos que fala do mundo espiritual. Só que teoria é teoria e vivência é vivência. Por mais que eu fale da vida no além, somente quando eu estiver do outro lado eu vou ter ideia exata do que a teoria me fala, do que realmente os espíritos sentem. Então aqui ele já continua dizendo, olha, quando eu estava no corpo físico, já na condição de espírita, a questão da vida no além sempre me chamou muita atenção. A única certeza que temos é que mais cedo ou mais tarde, hoje ou amanhã, nós estaremos no mundo espiritual. Como será a minha passagem? Como será a minha chegada? Como será a minha estadia do outro lado? É uma pergunta que nós, os espíritas, ou mesmo os espiritualistas, de quando em quando fazem. E aqui ele mostra que uma coisa foi quando ele pensava na morte, pensava na vida do além. Outra coisa foi quando ele estava neste processo de desencarnação, de abrir os olhos no mundo espiritual. Então ele já começa a mostrar que a teoria ensina, mas a prática, a vivência, nos induz a compreendermos realmente esta lei natural que nos chega, que chegará a todos nós. Continua o espírito amigo. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem, de alguma sorte, à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Então aqui o que me chamou a atenção quando ele disse a respeito do quadro sublime, aquele momento da partida. Ele diz que o aspecto moral, ele interfere muito. O aspecto da vivência, o aspecto do que acumulou ao longo de uma vida, o aspecto das experiências vivenciadas. Nós não estamos falando de um personagem vulgar. Nós estamos falando de um dirigente espírita, muito estudioso na sua época, conhecedor
profundo das obras de Allan Kardec, um homem que fez e muito na sua época. Quando ele faleceu, desencarnou, ele deixou, por exemplo, uma grande fortuna para Chico Xavier em testamento. O Chico, por exemplo, não aceitou, pegou uma parte deste dinheiro, transferiu para a Federação Espírita Brasileira, foi até utilizada para a criação, ampliação do Parque Gráfico da FEB, e o restante do dinheiro que ele havia deixado para o Chico devolveu para as filhas de Frederico Figner. Para nós vermos a solidariedade daquele homem, para nós vermos uma pequena fortuna que ele deixou em testamento, deu para fazer um parque gráfico. Imaginemos nós, estamos falando na década de 40, 50, que tudo era caro, o maquinário vinha de fora, a Federação Espírita Brasileira já tinha um parque gráfico graças à herança de Frederico Figner. Então nós estamos falando de um personagem que procurou viver o Evangelho, procurou viver a lei de caridade, a lei de solidariedade, a lei do amor, a lei da resiliência, a lei de se colocar no lugar do outro, e mesmo assim ele diz que estas experiências que amealhou trouxe a ele até confusão naquele momento. Não que ele estivesse com medo da morte, não que ele estivesse com vontade de permanecer um tempo maior aqui, mas também envolve o medo do novo. O que eu vou encontrar do outro lado? Como será? Como será a recepção? Então, essas perguntas, naturalmente, que chegam a envolver o espírito. Continua. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Então, ele dizia, olha, na minha mente simplista, como um homem prático, como um empresário, como um homem que fazia as coisas acontecer, eu não tinha ideia de que o processo da desencarnação era um processo tão complexo quanto o que eu próprio tive a oportunidade de experimentar. Lembremos que André Luiz, por exemplo, não nos fala nas suas obras do caso dele. No livro Nosso Lar, ele já conta a partir do momento que ele está num umbral denso. Ele não chega a contar como que foi o desligamento dos liames, ele não chega a contar como que foi a sensação de estar deixando o corpo físico e coabitando o corpo perispiritual, ele não conta. Ele não teve esta lembrança. Aqui não. Aqui nós já estamos vendo um personagem que vai contar para nós desde o instante em que estava sentindo que a sua hora aqui nesta dimensão estava chegando ao término. Não passaria a morte de mera libertação do espírito e mais nada. Seguiria nossa alma para esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. Então, na ideia dele, ele chegaria no mundo espiritual, ou se candidataria novamente a retornar num novo corpo físico, seja para expiar, para provar, ou a convite de uma missão, ou ele seria convidado a ir para mundos felizes. Então a preocupação dele, ou o pensamento dele naquele momento, girava em torno disso. Olha, eu não tenho muita alternativa. Lendo as obras de André Luiz, nesta altura já havia sido publicado algumas obras, como Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz. Então ele já estava um tanto quanto familiarizado com as ideias que André Luiz, a partir de 1944, com a publicação do livro Nosso Lar, começa a nos trazer para nós os espíritas. Lembrando que os espiritualistas já haviam livros do gênero, como, por exemplo, Cartas de um Morto-Vivo, livros, por exemplo, da linha hindu, ou de outras obras mais falando neste quesito da vida no além. Um livro muito bom, alguns livros interessantes de Paramahansa Yogananda, como Autobiografia de um Yogi, ou os livros de Lobsang Rampa. São livros extraordinários que nos mostram muita cultura, um tanto diferente do que estamos habituados no dia a dia, mas com muitas informações que
caminham ao lado do que temos aprendido dentro do Espiritismo. Então, Frederico Figner já estava um tanto quanto habilitado na compreensão do que estava passando ao seu lado. Compreendo hoje que aceitar esta fórmula seria o mesmo que menoscabar a existência humana, declarando-se que o homem apenas renascerá na terra, respirará entre as criaturas e, em seguida, se libertará do corpo de baixa condensação fluídica. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal? Quantas lições entre a infância e o declínio das forças físicas? Ele começou a passar aquele momento de se questionar, desde a infância até aquele momento. Quantas experiências, quantas histórias, quantos acertos, quantos desenganos. Precisamos tratar dentro do Espiritismo com mais naturalidade a respeito da morte. Evidentemente que a saudade bate, evidentemente que a vontade de estarmos com aqueles que amamos é imensa, mas precisamos lembrar sempre de que a partir do momento que eu renasço num novo corpo físico, eu passo a ter uma única certeza, que mais cedo ou mais tarde eu deixarei aquele corpo. E ele está naquele momento de reflexão, em que ele já passou quase que a existência toda, já está naqueles suspiros finais, já compreende que a sua partida está próxima e ele começa a analisar toda a vida dele. Ele começa a fazer uma recapitulação desde a infância. Aí lembra do pai, da mãe, dos avós, dos tios, daqueles momentos felizes que marcaram a vida dele, na família, com os amigos, e vai vindo a época da escola, vai vindo a época, agora mais recentemente, da faculdade, do trabalho, das conquistas, também das perdas, das decepções. É uma fase importante para o espírito. É uma fase em que o espírito tem a oportunidade de estar por algum tempo naquela reflexão profunda. Quantos neste estágio não pede desculpa mentalmente a uma pessoa que feriu? Quantos neste estágio não se arrependem do caminho que tomou? Lembrando que o arrependimento não vai perdoar a falta, mas vai atenuar a agravação daquela falta. O arrependimento não livrará aquele espírito de expiar o que ele fez, mas vai ajudar no arrependimento, na compreensão, vai ajudar na aceitação de que ele também é frágil, falível e que ele precisa corrigir em alguns aspectos. Continua o espírito. Reconheço presentemente que as dificuldades não são menores para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano material. Entre o ato de perder a carcaça de ossos e a iniciativa de reencarnação ou de elevação, temos o tempo, e o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Quantos óbices a vencer, quantos enigmas a solucionar. Mesmo com esta farta literatura que o Espiritismo nos apresenta, eu creio que aquela frase de Sócrates é fantástica. Quanto mais eu sei que nada sei. Todos os dias eu aprendo com os bons espíritos, com um bom livro, através de uma boa live. Eu vejo coisas que nas vezes anteriores eu não via, eu compreendo coisas que eu não compreendia. De uma existência para outra, fisicamente ou na erraticidade, que segundo Allan Kardec é o período de uma existência corpórea
A outra, nós temos a oportunidade do amadurecimento, da reflexão e da construção de um novo certo. André Luiz, por exemplo, nos mostra, desde a primeira obra dele, Nosso Lar, falando apenas das 13 obras que compõem a narrativa do plano espiritual. Começando por Nosso Lar, indo até E a Vida Continua, nós vemos um André Luiz modificado, transformado no conceito do pensamento. Isso não quer dizer que quando ele reencarnar, ele vá conseguir colocar tudo aquilo que ele aprendeu em prática. Mas eu vejo com bons olhos a ideia e a iniciativa de já começarmos o quanto antes, e se possível aqui mesmo nessa dimensão, encarnados ainda, a fazermos uma reflexão, uma observação de que podemos até saber largamente no nosso campo profissional ou nas experiências que tivemos, mas quando o assunto é mundo espiritual, vida no além, experiências do espírito, leis que regem a harmonia do universo, como a reencarnação, a lei de amor, justiça e caridade e por aí afora, as leis naturais, o que eu percebo? Que ainda temos muito que aprender. Às vezes nós, os espíritas, no afã de procurarmos defender a nossa opinião, nós não dosamos a forma que colocamos, a forma que parecemos um determinado assunto. Os assuntos que estamos estudando são assuntos novos. Não foram criados pelo Espiritismo, mas o Espiritismo relembrou a nós, humanidade, muitos assuntos que, principalmente aqui no Ocidente, há muito nós não falávamos. Reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, mediunidade, intercâmbio com as criaturas que estão em outras dimensões, a passagem de uma dimensão para outra. Então são coisas que hoje são inéditas para muitas pessoas, mas que se formos nas culturas antigas, nós vamos perceber vestígios, sinais e ensinamentos. Então eu vejo com muito bons olhos o que o Espírito Amigo nos orienta e nos convida no dia de hoje. Mas ele continua, o prefácio ele é muito bonito, ele continua dizendo: acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz ao coração, mas não é bem assim. Então tem pessoas que imaginam assim, olha, eu tenho problema para enxergar, eu tenho problema para ouvir, eu vou desencarnar, vou chegar no mundo espiritual vendo, ouvindo, caminhando. Pera, nós temos que compreender que o processo de desencarnação é um processo natural. Muitos do outro lado da telinha podem perguntar, mas André, não há várias literaturas que falam, por exemplo, do rejuvenescimento do perispírito? Falam, e é uma verdade, mas esse rejuvenescimento já não se dá de um dia para outro no mundo espiritual. Olha, eu desencarnei com 90 anos. Estou no mundo espiritual, agora eu quero parecer como se eu tivesse 50 e num passe de mágicas vai acontecer isto. Olha, eu fiquei travado numa cadeira de rodas por décadas. Não é porque eu faleci que eu já vou chegar no mundo espiritual correndo. Então nós precisamos compreender, como ele muito bem diz aqui, que o mundo espiritual não é este mundo das ilusões que às vezes nós vemos dentro dos centros espíritas ou nas correntes espiritualistas. Aquela ideia do espírito que pode tudo, que pensa e já realiza, que age de uma hora para outra. Não é assim. Ele, junto com outros espíritos, através do Chico e de outros médiuns, há muito já tem falado para nós que o processo da desencarnação é um processo natural, é um processo que nos chega, é um processo que fazemos parte, mas é um processo também que quando eu estou do outro lado, eu estarei passando naturalmente, como eu passo aqui, por uma mudança. Eu vou estar vendo coisas que eu não estava habituado, pessoas que eu não estava habituado, uma nova realidade. Às vezes nós falamos muito da saudade que nós sentimos daqueles que partiram e poucas vezes falamos da saudade que eles têm por nós que aqui ficamos.
O espírito não deixa de amar, de odiar, de sentir saudade ou de detestar uma pessoa. São sentimentos que caminham com ele onde ele estiver. Então isso é importante de nós refletirmos. No fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes prontos a batalhar à distância de nossa moradia. E quando nos julgamos de posse da vitória final, tornamos ao círculo doméstico para enfrentar individualmente a mesma guerra dentro de casa. Vestimos a roupa de carne a fim de lutar e aprender. E se muitas vezes sorvemos o desencanto da derrota, em muitas ocasiões nos sentimos triunfadores. Somos então filhos da turba distraída, companheiros de 1000 companheiros, cooperadores de 1000 cooperadores. Então aqui ele já nos fala que no mundo espiritual, um espírito minimamente esclarecido, ele trabalha muito do outro lado, e quando ele se vê, olha, eu já adquiri uma bagagem, eu já adquiri bônus horas a meu favor, eu já adquiri um certo preparo para voltar para uma nova experiência física. E aí ele vem para passar pelas experiências aqui na Terra. Por que que a experiência se dá aqui não no mundo espiritual? Aí nós vamos lembrar do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, quando se adquire uma dívida moral na crosta, eu posso pagá-la numa dimensão espiritual que não seja a crosta? Resposta, não. Se a dívida moral é perante a crosta, caberá reencarnar quantas vezes forem necessárias para o ressarcimento daquela dívida. Então o espírito do outro lado trabalha e muito, se prepara, reveste de ânimo, reveste de coragem e assume um novo corpo físico para que possa gradativamente ir enfrentando aquelas mesmas batalhas de outrora. Se nós formos analisar, é até um meio fascinante que Deus nos dá. Deus não perdoa com aquele amor inocente. Olha, você errou, está perdoado, não tem problema, é só não errar de novo. Não, eu posso errar. E caberá a mim, no meu tempo, com as minhas escolhas, acertar uma dívida que eu juntei junto à minha própria consciência. Então, isso nós vimos em Lísias, em Nosso Lar. Isso nós vimos no decorrer das obras de André Luiz, de personagens que estão no mundo espiritual se preparando para uma nova vida, uma nova existência. E um outro fato interessante que caminha bem com este é o exemplo que nós vemos no livro Ação e Reação. Gúbio, por exemplo, quando vai reencarnar, ele se prepara durante anos naquela casa de refazimento e quando ele cumpre a sua tarefa lá, ele pede uma nova oportunidade aqui na nossa dimensão para poder ressarcir o que ele mesmo fez perante a lei divina. Continua o espírito. Chega, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastaremos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Aqui é uma pergunta muito interessante que serve para mim e para todos que acompanham o estudo. Nós não sabemos o dia do nosso regresso. Tem pessoas que desencarnam na infância, na adolescência, na juventude. Tem pessoas que desencarnam na madureza, na velhice, na senectude. Eu não sei quando eu irei partir. Por isso, é muito importante nós vivermos o hoje. Sermos felizes no hoje. Tem pessoas que projetam muita felicidade para o amanhã. E tem pessoas que não chegam o amanhã nesta dimensão para ele ou para ela. Então nós precisamos compreender que o importante não é ser espírita. Então quer dizer que só os espíritas serão salvos? Não. Todos que edificaram dentro de si a bondade, o amor, o respeito, a tolerância, todos que conseguiram ver no próximo irmãos de caminhada, vivendo minimamente
com respeito mútuo, com respeito, com dignidade, sem os excessos, sem os vícios, sem os conflitos, sem as guerras. Chega no mundo espiritual, evidentemente, melhor. Para eu chegar no mundo espiritual melhor, eu não preciso ser espírita. Eu posso ser de qualquer religião, posso até não ter religião. Nós temos que sair daquela ideia, o que será salvo é o religioso, ou o que será salvo é o cristão. Não, todo homem de bem, toda mulher de bem, que pratica a lei de justiça, a lei de amor, a lei de adoração, a lei do progresso, que procura viver não apenas para si, mas já no meio em que está convidado ou convidada. Continua: ó, meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto, é para vocês, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei estas páginas sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Esta questão que o Espírito fala, o benfeitor da casa, que eu mencionei no início do vídeo, o Dr. Adroaldo Modesto Gil, ele fala muito disto para nós. Não pense que ir na sopa uma vez por semana dá o título de santidade a ninguém. Não imagina que dar passe, fazer palestras, escrever um livro, dirigir uma casa espírita, já dá um título de ser melhor ou de já ter garantido um lugar bom do outro lado. Não pensemos que meia dúzia de atividades ao longo de uma existência supera um trabalho diário dentro do nosso lar, suportando o familiar difícil, lidando com a esposa complicada, com as deficiências do marido, com as lutas dos filhos, com as fragilidades no trabalho, com o jogo de vaidade mundo afora. Então não pensemos nós que só por chegar na casa espírita, por estar na casa espírita, por dizer para a sociedade, eu sou espírita, já nos dá um lugar bom. Não. Se eu não colocar em casa, no trabalho, no carro, no trânsito, na via pública, na sociedade, tudo que eu aprendo com um bom livro como este, não imaginemos que apenas uma sopa já nos garante. Tem pessoas que trazem a visão católica, erra a semana toda, confessa com o padre perdoa, erra a semana toda e assim fica. Às vezes nós fazemos isso no centro espírita. Não olhamos como falamos com o próximo, como ouvimos o próximo, como reagimos com o próximo. Aí chegamos uma vez por semana, fazemos comida fraterna e imaginamos que já vamos para o céu simplesmente por conta disto. Céu não, uma terminologia excessivamente católica, mas para uma dimensão já superior. Continua o Espírito, já caminhando para os comentários finais. Falo-lhes hoje com experiência mais dilatada. Depois de muitos anos nas lides da doutrina, estou recompondo a aprendizagem, a fim de não ser o companheiro inadequado ou o servo inútil. Guardem a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes, para ser comentado em nossas doutrinações, é código de sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Olha que interessante quando ele nos fala que os ensinos de Jesus e os ensinos do Espiritismo não são meros ensinos jogados a esmo,
que Jesus não é esta precariedade que nós vemos dentro das igrejas, dentro dos centros espíritas, não. Jesus é um espírito puro. O materialismo que criamos em torno de Jesus, as divisões que fizemos em nome de Jesus, as adulterações e más interpretações que fizemos em nome de Jesus, isso são obras humanas, mas Jesus é divino. Isto é obra nossa, da nossa pouca fé, da nossa pouca compreensão de quem realmente é Jesus. Jesus é uma estrela que antes do planeta Terra surgir já era um espírito puro. Antes da Terra surgir já era um espírito que atingiu um grau evolutivo inimaginável. E quando ele foi convidado a ser o co-criador maior do nosso planeta, ele já dominava tudo aquilo que hoje estamos começando lentamente, começando timidamente a compreender. Ele já dominava em estado elevado e eminente. Então aqui já fica uma certa reprimenda para nós. Utilizemos a nosso favor os conhecimentos e não simplesmente dizendo eu sei, eu compreendo, eu faço, eu deixo de fazer. Se eu não edificar o reino de Deus dentro do meu coração, de nada adianta saber, conhecer, ter uma grande intelectualidade. Como dizia Chico Xavier, quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Continua. Agradeço, sensibilizado, a colaboração de Emmanuel e de André Luiz nos registros humildes de meu refazimento espiritual, nestas páginas que endereço aos irmãos de ideal e serviço. Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier, nada era publicado, nenhuma atividade se realizava através do Chico sem a chancela de Emmanuel. E aqui o Espírito Amigo diz que quem o ajudou neste refazimento foi Emmanuel e foi André Luiz, que lhe deram estímulo, transmitiram palavras de coragem para que ele pudesse seguir firme no caminho do bem, seguir firme no apostolado e contar um pouquinho as suas experiências. Apesar de ser de 1948, são páginas atualíssimas que muito nos serve. E o último parágrafo, concluindo o prefácio: e pedindo a Jesus nos fortaleça a todos no trabalho a que fomos conduzidos, de modo a entendermos, além de nós, as bênçãos que nos felicitam. Rogo também ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e auxilie dentro do novo caminho de trabalho e elevação, porque se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua. Irmão Jacó, Pedro Leopoldo, 19 de fevereiro de 1948. Então aqui ele já nos fala que a proteção de Jesus chegue até ele, tanto quando ele estava encarnado, quanto nesta nova fase em que ele se encontra no mundo espiritual. Eu julgo muito importante as páginas que eu li, que juntos estudamos, e eu já convido para que no próximo vídeo possamos adentrar propriamente ao capítulo 1 desta obra. Quem quiser entrar em contato conosco, é só escrever para nós aqui, será muito bem-vindo o seu comentário. Lembrando que eu sou um companheiro muito humilde, não sou professor de espiritismo, isso não é uma modéstia nem uma humildade, são duas virtudes que eu ainda não possuo, é apenas um reconhecimento de causa própria, mas eu sou um irmão muito esforçado, que amo muito a figura de Chico Xavier, as obras de Chico Xavier, o Espiritismo, e eu agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pela oportunidade de mais um dia estarmos juntos. Votos de muita paz, de muita luz e até o próximo vídeo.